Enquanto tem dezenas de milhares de brasileiros nesse momento entubados em UTIs, enquanto tem milhões de brasileiros que não sabem quando será a sua próxima refeição, alguns outros milhões na iminência de saber se vai ter lockdown na sua cidade, se vão ficar sem emprego, se não vão, empresas que podem fechar, tudo mais, o Bolsonaro se recusa a comprar vacina, atrasa a vacinação, briga com os governadores e o filho do Bolsonaro, vai às compras. Com que dinheiro que ele vai às compras? Com o nosso dinheiro, é claro. A gente sabe que o caso das rachadinhas teve 7 milhões de reais, no mínimo, de dinheiro roubado dos cofres públicos. Pois o Flávio Bolsonaro, nessa semana, comprou uma mansão em Brasília por 6 milhões de reais. 6 milhões de reais é a mansão do Flávio Bolsonaro em Brasília. Eu vou mostrar aqui a foto da mansão. Essa é a mansão de Flávio Bolsonaro em Brasília, num novo condomínio fechado, que só tem 3 casas lá. Uma das casas é a do Flávio Bolsonaro. E de onde você acha? Comenta aí, de onde você acha que vem o dinheiro pro Flávio Bolsonaro comprar uma mansão de 6 milhões de reais? Essa mansão é tão grande que, pra você ter ideia, dentro da casa tem 2 dependências completas, com cozinha, com tudo para empregadas domésticas e tem até quarto para motorista. Esse é o tamanho da riqueza dos Bolsonaro. Como é que você acha que ele fez para ter 6 milhões? Vamos lembrar que o salário líquido de um senador no Brasil é 25 mil reais. Então, com 25 mil reais, que é o salário líquido de um senador, o Flávio Bolsonaro ia demorar quanto para comprar? 4 meses ele ia ganhar 100 mil, 24 meses para ele ganhar 240 meses, é o que demoraria, se as minhas contas estão boas, para ele conseguir ganhar 6 milhões de reais. Você acha que o Flávio Bolsonaro vai trabalhar 20 anos como senador para pagar essa uma mansão? Isso se ele não gastar com nada. Se ele não gastar com comida, com moradia, com nada. Ele tem que trabalhar 20 anos como senador para comprar uma mansão. É estranho, né? Vou mostrar aqui as fotos para você ver como é que é a mansão do Flávio Bolsonaro e falar sobre esse assunto e do julgamento. O Flávio ia ter um julgamento amanhã que foi cancelado pelo STJ. O STJ tá para cancelar todo o caso dele. Tanto é que o Flávio já tá se sentindo à vontade para gastar o dinheiro das rachadinhas, né? Já tá gastando. Mas antes de eu falar sobre isso, um segundinho, se inscreve no canal e curte o vídeo. Se você é contra o Bolsonaro, se inscreve no canal, porque aqui no Plantão Brasil a gente faz oposição todos os dias contra o bolsonarismo. Até agora eu não tô em casa, minha esposa veio fazer uma cirurgia, mas mesmo assim a gente tá aqui fazendo oposição ao bolsonarismo. E também nas ruas. Na quarta-feira nosso carro de som vai rodar em Salvador e nessa semana eu vou colocar o carro de som também para rodar em outras cidades em frente aos locais de vacinação. Eu tô vendo os locais onde a gente já tem carro de som, que a gente já conhece as empresas, para ver onde é a vacinação, para eles ficarem lá rodando perto da fila de vacinação para mostrar, ó, não tem vacina por causa do Bolsonaro. A economia tá acabada por causa do Bolsonaro. A gente tem que mostrar isso para a população, principalmente a população despolitizada. Quem quiser ajudar com essas ações do canal, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. No primeiro comentário deixa Pix, PicPay, Apoie-se e conta bancária para quem quiser ajudar a gente a ampliar ações contra o bolsonarismo. Mas olha, um segundinho, se inscrever no canal já ajuda. Mas ó, olha aqui, quem que tá sendo muito bem ajudado por dinheiro público é o Flávio Bolsonaro. Que, ó, olha só, isso aqui, ó, o tamanho da piscina que o Flávio Bolsonaro vai ter à sua disposição. Então uma coisa, ele comprou essa mansão e ele vai reformar. Ele não gostou do jeito que tá. Essa mansão aqui para ele não tá boa. Ele vai reformar. Ó, aqui tem a foto de fora da mansão do Flávio para você ver. Aqui a sala de estar, que o Flávio Bolsonaro não gostou muito. Ó, dá para ver o tamanho da sala de estar, gigantesca. E a mansão do Flávio, só para que você saiba, eu vou ler aqui como que é a mansão do Flávio. A mansão do Flávio, no andar inferior, tem sala de estar com pé direito duplo e sala de jantar com pé direito duplo. Pé direito duplo quer dizer que o teto é o dobro da altura, pra você se sentir mesmo numa mansão, num negócio grande. Tem escritório, lavabo, espaço gourmet, despensa, 2 lavanderias. Tem 2 lavanderias pro Flávio Bolsonaro e dependência para 2 dependências exclusivas para empregada doméstica completa e quarto para motorista. Na parte superior tem sala e copa íntimas, porque ele não pode receber as visitas dele na mesma sala de estar em que ele tem a diversão dele. Tem brinquedoteca, 4 suítes amplas com hidromassagem, closet e academia. Tem até academia na casa nova do Flávio Bolsonaro. Ó, a rachadinha. Eu vou perguntar, comenta, o crime compensa no Brasil ou não compensa o crime desses políticos aí de Brasília? Aqui, olha, isso aqui é a sala do Flávio Bolsonaro, dá pra ver aqui? Uma das salas de estar do Flávio Bolsonaro. E
Olha só para você ter uma ideia. O Flávio Bolsonaro comprou esse imóvel, ele vai financiar 3 milhões e alguma coisa, ele vai financiar desse imóvel. O resto do dinheiro, não se tem informação ainda como ele vai pagar, mas sendo da família Bolsonaro, eu aposto que ele vai pagar isso em espécie. Porque os Bolsonaro adoram pagar tudo em espécie. Assim como o Eduardo Bolsonaro também comprou um apartamento de luxo e pagou quase tudo em espécie. Assim como o Flávio pagou em espécie boa parte, de espécie quer dizer em dinheiro vivo, boa parte dos 37 imóveis que ele comprou, que ele negociou nos últimos anos. E a gente tem que lembrar que das rachadinhas, só do dinheiro que foi desviado de rachadinha, a gente não tá nem falando do dinheiro de loja de chocolate, do dinheiro das milícias, foram 7 milhões de reais. Só que esse dinheiro das rachadinhas também alimentava as milícias lucravam. Adriano da Nóbrega não era ruim de vida não, tinha muita grana, tanto é que ele ficava numa casa na Costa do Sauípe que a diária da casa era R$1.000, quer dizer, ele ficou meses nessa casa pagando 30 mil por mês pra ficar lá, porque a diária era R$1.000, 30 dias, 30 mil por mês, e ficou um bom tempo com o dinheiro da milícia. E agora o Flávio Bolsonaro aparece, só que tem uma coisa, ele vai financiar 3 milhões de reais pelo banco, por um banco de Brasília, Banco Regional Federal, BRF, uma coisa assim, o BRB, Banco Regional de Brasília. E esse banco, o presidente do banco foi indicado, adivinha por quem foi indicado o presidente do banco? Pelo Jair Bolsonaro. E o Jair Bolsonaro, o presidente do banco é bolsonarista, o Jair Bolsonaro indicou o presidente do banco e o Flávio Bolsonaro vai comprar esse imóvel pagando juros nominais de 3% ao ano. Aí eu falei, peraí, juro de 3% ao ano? No Brasil, quem compra alguma coisa com juro de 3% ao ano? Fala você consegue comprar um imóvel com juros de 3% ao ano? Aí eu fui ver qual é a menor taxa de juros para compra de imóvel no Brasil. Eu até coloquei preços para ver, 3 milhões, 6 milhões, 1 milhão, 500 mil. Não existe no Brasil taxa de juros menor que 6,75% ao ano, a não ser que haja uma negociação. Mas de 6,75% você reduzir para 3%, menos da metade, olha, só se for o seu papai que tiver indicado o presidente do banco. Porque senão não tem como. Então o Flávio tá fazendo um negoção, aquilo que a gente chamaria de negócio da China. E até mostrar mais aqui da mansão do Flávio, olha o tamanho da cozinha do Flávio Bolsonaro, que ele não gostou, vai reformar. Isso aqui tudo vai mudar. A cozinha, essa é outra das salas de estar do Flávio Bolsonaro. Tem mais um dos quartos. Aqui a suíte, olha o tamanho do banheiro do Flávio Bolsonaro. E aí da suíte tem a banheira aqui, já dá para ver a academia dele. E aqui a área da piscina do Flávio Bolsonaro. Confortável ou não, Eta? Nesse momento o Flávio Bolsonaro deve ter pensado, que bom que foi ter feito rachadinha com o Queiroz, né? O Queiroz é que deve estar bravo, o Queiroz deve estar falando, Flávio, com essa mansão aí, eu tô aqui em prisão domiciliar, mas calma, Queiroz, calma, que o STJ tá para anular a prisão do Flávio Bolsonaro e o processo inteiro. O STJ anulou 95 quebras de sigilo bancário e sigilo fiscal e bancário. O STJ estava para anular amanhã, estava marcado amanhã, 2 julgamentos que iriam anular o processo inteiro, e anular os dados do COAF, os relatórios do COAF, anulando aquilo, anula todo o processo do Flávio Bolsonaro, volta tudo pro comecinho, pra primeira instância, acaba, aí vamos falar, aí praticamente acaba. O que acontece é o seguinte, esse processo acaba e os procuradores já estão, os promotores, o pessoal lá do Ministério Público do Rio de Janeiro, já está se empenhando num outro processo que vai se iniciar, numa nova investigação que vai se iniciar. Por quê? Porque teve uma operação contra as milícias que fez busca e apreensão, era contra milícias de Rio das Pedras, que por acaso aquela milícia era comandada pelo Adriano da Nóbrega, que ele comandava aquela milícia, e o escritório do crime, que é a que matou a Marielle. E naquela milícia que ele comandava, a polícia fez uma operação e entre os alvos tinha a mãe do Adriano da Nóbrega, e aí no celular dela acharam conversas dela com Queiroz falando justo sobre a rachadinha. Então, pra azar do Flávio Bolsonaro, a investigação sobre a rachadinha vai reiniciar. Só que aí, eu já falei aqui algumas vezes, que algumas pessoas acabam não entendendo, porque pra gente é uma coisa meio óbvia, né? Eu falo, todo mundo já sabe as provas, tudo apareceu, a denúncia foi feita com prova robusta, com imóvel, mostrava até como que ele lavava o dinheiro, com a loja de chocolate, com isso, com aquilo. Tá, a gente sabe de tudo. Só que eles não vão poder usar nada daquilo
na investigação nova. Sabe por quê? Porque pra justiça, você saber um fato e todo mundo saber o que aconteceu não vale nada, não vale absolutamente nada. O que vale é o seguinte, você tem uma prova legal pra chegar ali, porque a quebra de sigilo não é uma prova legal. Então tudo que você conseguiu, porque o STJ anulou. Então tudo que você conseguiu a partir daquelas quebras de sigilo vai ser anulado. O que acontece é o seguinte, os procuradores podem tentar fazer isso chegar no STF, mas até chegar no STF e tudo mais, vai demorar muito. Então eles já estão pensando numa investigação nova para aprovar isso a partir dessas mensagens. Porque a partir dessas mensagens do Queiroz, eles podem, por exemplo, pedir quebra de sigilo bancário do Queiroz. É a mesma quebra de sigilo que foi pedida. Aí a partir dessa, talvez eles consigam pedir outras e aí o processo até fique parecido, a nova denúncia que vão apresentar em algum momento contra o Flávio Bolsonaro, talvez fique até parecida com essa que está sendo anulada pela STJ. Mas o problema é o seguinte, o processo atrasa. A única coisa boa é o seguinte, o Jair Bolsonaro não vai mais ser presidente provavelmente quando isso venha a ser julgado, e aí ele não vai mais ter esse poder de barganha, porque atualmente eu falei, qual foi o poder de barganha que o Bolsonaro usou? Inclusive eu deixo aqui para você nos comentários a questão, será que o STF ou as forças lá de Brasília acertaram ou não? Você que vai comentar. Eu vou falar qual foi o acordão e todo mundo sabe disso. Todo mundo em Brasília fala abertamente disso. Os jornais falaram disso quando aconteceu, que o Bolsonaro faz com que o caso do Flávio Bolsonaro seja jogado para debaixo do tapete e a primeira vaga que ele tinha no STF, que ele ia colocar um bolsonarista raiz, um evangélico terrível, lembra? Terrivelmente evangélico, ele colocou o Cássio Nunes, que é do meio político. Então assim, eu te dou a vaga no STF, é isso que o Bolsonaro fez, eu dou para vocês a vaga no STF colocando quem vocês queriam e vocês deixam o Flávio em paz. Só que aí o Bolsonaro tem a segunda vaga dele no STF e agora o processo está para ser anulado e tudo indica que essa segunda vaga do STF ele também vai colocar alguém do meio político indicado pelas forças ocultas de Brasília. Então o Bolsonaro queima os 2 cartuchos dele, que são 2 vagas no STF. Falei isso aqui, eu quero os comentários, que eu não vi tantos comentários. Quando eu falo no final do vídeo tem gente que não comenta. Eu sei das coisas. Aí, comenta aí, o que vale mais a pena? O caso do Flávio ir para baixo do tapete por um tempo, mas o Bolsonaro não indicar 2 ministros ao STF que ficariam lá por 25, 30 anos acabando com o Brasil, imagina 2 de 11 serem bolsonaristas, ou o Bolsonaro indicar 2 ministros para o STF, mas o caso do Flávio Bolsonaro continuar, o STJ prendeu o Queiroz e tudo mais, mas tem 2 bolsonaristas no STF para sempre, porque você não derruba um ministro do STF. Existe impeachment de ministro do STF, Thiago. Eu te pergunto, quantos já sofreram impeachment? Nenhum, não acontece. Existe, mas para sofrer esse impeachment de ministro do STF, olha, ia ter que ser uma briga, um negócio impossível, e a gente tem que lembrar do corporativismo, nem o STF ia deixar que isso acontecesse. Mas será mais fácil o STF tentar absorver um pouco os 2 bolsonaristas e falar, vamos aqui se proteger, do que aceitar que 2 ministros sofressem impeachment, uma coisa que nunca aconteceu e não vai acontecer. Só para você ter ideia, vários ministros do STF lavajatistas não vão com a cara do Gilmar Mendes e do Dias Toffoli, mas quando a Lava Jato, o Deltan Dallagnol começou a ir para cima do Gilmar Mendes e do Dias Toffoli, ficaram caladinhos, jamais apoiaram isso, porque, peraí, se você derruba um ministro aqui, do nada, derruba um ministro, pode derrubar qualquer um dos outros 10. Então, esse é o pensamento dos ministros e é isso que está acontecendo. E o Flávio agora aproveitando dinheiro enquanto o Bolsonaro tá numa briga política danada, talvez vem aí a CPI da pandemia, tá tudo dependendo do Rodrigo Pacheco, que é presidente do Senado. As assinaturas já tem, o Bolsonaro não conseguiu retirar as assinaturas para essa CPI da pandemia e tá para vir aí essa CPI. Isso depende do presidente do Senado e dos acordos que vão ser feitos. Vamos esperar para ver se pelo menos a gente consegue continuar uma oposição forte contra o Bolsonaro para derrubá-lo, ou pelo menos para provar os crimes dele, para que ele chegue em 2022 acabado e para que quando ele saia da presidência ele saia, se não direto para a prisão, ele saia daqui um tempinho e já seja preso, porque é isso. E eu ainda falo, cadeia, para mim, é pouco para o que Jair Bolsonaro e seus familiares e o seu entorno, aí eu falo os militares que estão no governo, os ministros, Paulo Guedes, todos eles, inclusive os políticos que estão apoiando, cadeia é pouco para esses assassinos. Se você concorda, se inscreve no canal, curte o vídeo e vamos para cima dessa corja. Falou!